Hoje o programa Um Novo Dia tem o prazer de estar recebendo aqui o Leandro, que é um jovem que conhece a Jesus, tem uma experiência com o Senhor. Ele é de Jundiaí, São Paulo, e ele está visitando a nossa cidade de Franca. Seja bem-vindo aqui, viu, Leandro? Eu que agradeço. Primeiramente, quero saudar todos, papais, você, telespectador. É um prazer nosso, viu? Uma honra nossa. A gente se conheceu hoje, né? Sim. Já se conhecia pelas redes sociais, pelo Facebook, mas hoje a gente está se conhecendo pessoalmente. Mas eu já pude ver o testemunho do Leandro e é um testemunho poderoso de Deus. E eu queria que você nos contasse um pouco assim da sua experiência de conversão, como você conheceu Jesus. Hoje você é um pregador do Evangelho, né? Ele é um moço, um jovem que anuncia a palavra de Deus. E isso é tão lindo, porque hoje tantos jovens se perdendo, né, Leandro? Aí nas drogas, tantos jovens aí perdidos em coisas que não agradam a Deus, enquanto tem jovens consagrando a sua vida para o Senhor. Verdade. Muito lindo isso. Verdade. Meu nome é Leandro Malvese e eu me converti aproximadamente há quase 10 anos atrás. A minha família ela teve grande experiência com o espiritismo. Eu tenho até uma mescla de raízes, de cultura dentro da minha família. Eu sou neto de baiano, de italiano e de japonês. E ainda de uma parte dos meus bisavós eu tenho sangue de espanhol e português. É uma mistura de raças em uma única pessoa. E como todo neto de baiano, pela experiência que eu fui tendo culturalmente, passada da minha avó para minha família, a minha avó era mãe de santo. E ela transmitiu essa cultura para minha mãe, a minha mãe me ensinou. E eu cresci no espiritismo desde pequeno sendo cambono, depois passei para Ogã, tocando no terreiro. E a minha prática religiosa dentro do espiritismo e a minha perspectiva era que eu me tornasse o pai de santo do terreiro. Só que a nossa vontade não é a vontade de Deus. É verdade. Eu estava cursando a minha primeira faculdade. Eu lembro que na época eu tinha planos de me tornar um grande gerente de empresa. Eu estava cursando já espanhol e francês, já tinha acabado os dois idiomas. Então eu tinha uma perspectiva futura, uma carreira brilhante pela frente, mas estava amargurado, porque todo jovem, ele tem dentro do seu coração um pequeno espaço vazio e procura saná-lo, né, preenchê-lo com algo que venha dar um estado momentâneo de alegria. Então foi quando eu procurei a alegria em coisas que não eram prováveis. Fui para a noite, fui para as bebidas, procurei o mundo das drogas, e estava naquela prática que estava completamente deturpando a minha vida. Foi quando um dia um primo meu me convidou para ir para a igreja. Eu não tinha experiência como meio evangélico ainda. E naquela noite eu cheguei na igreja, uma igreja muito simples, uma igreja talvez dos seus 60 membros, e um senhor estava pregando naquela noite, e eu comecei a olhar para aquele senhor, de uma idade um tanto avançada, eu falei para mim mesmo, eu disse, Deus não pode usar uma pessoa dessa. Porque o seu português era muito desfalecido, não falava com precisão, sua oratória era péssima. Aí eu falei, Deus não usa um camarada desse. Aí quando de repente ele levantou e disse assim, moço, você que está aí no fundo. Eu olhei e falei, não pode ser comigo, é com outra pessoa, olhei para os lados, não era comigo mesmo. Ele disse, hoje, Jesus Cristo te encontrou, Ele tem algo para falar contigo. Eu falei, comigo não. Ele disse, vem aqui na frente. Eu falei, eu não vou. De maneira nenhuma, nem que me arraste. Quando eu vi, o meu primo estava do meu lado, pegando no meu braço e disse, vamos lá na frente. Eu fui na frente, quando ele me viu, ele disse, moço, você andou muito tempo perdido, mas hoje Deus vai te dar uma marca, e essa marca ficará para sempre impetrada sobre a sua vida. Para que saibais que o Senhor entende, te compreende, e hoje Ele te marca. Eu senti um calor que descia sobre o meu corpo, de repente eu senti o meu coração começar a acelerar, e quando eu menos esperei, a minha língua começou a falar um idioma que eu não entendia, comecei a falar em língua estranha. Na primeira vez Na primeira vez que eu fui na igreja. Olha a importância de ir na igreja, né, Leandro? É verdade. E depois desse tempo, Jesus foi trabalhando na minha vida e foi me dando experiências que eu fui tendo como se fosse... Eu tenho muito guardado comigo, que eu tenho um arquivo espiritual da minha vida. Na verdade, você foi batizado no Espírito Santo na primeira vez que Na foi na igreja. primeira experiência religiosa que eu tive, Jesus Cristo já me batizou no Espírito Santo. Porque o batismo do Espírito Santo é isso, é o sobrenatural de Deus, é a presença do Espírito Santo enchendo a nossa vida, né? É verdade. E você fala numa língua que você nunca falou, isso acontece, viu? Queria falar para você que isso é real, acontece, e Deus, porque Deus é sobrenatural e marca a vida da gente mesmo, né, Leandro? Foi uma experiência religiosa que eu não esqueci até hoje. O Espírito Santo dentro de mim, quando me explicaram, eu fiquei tomado pelo sobrenatural de Deus. Que lindo.
É maravilhoso. E na minha vida eu tenho muito guardado comigo o meu arquivo espiritual, onde eu guardo as maiores experiências que Deus tem me dado. E esse arquivo nós procuramos abrir para algumas pessoas amigas, assim como você, nessa tarde tão agradável. Que bom, Leandro. Fico muito feliz, né, da gente ouvir isso, de saber que Deus está alcançando as pessoas. E Deus está à busca de você também, Deus está te procurando. Como Ele alcançou esse jovem aqui, Ele quer alcançar você também. Só basta você abrir seu coração e dar uma oportunidade para Deus. Você veja que o Leandro não queria ir à igreja, ele, né, tinha aquele orgulho, aquela arrogância que muitos têm, quem sabe você também tem, de achar que é muito povinho, é muito simples. Mas eu quero dizer algo para você. Tem um Deus presente, tem um Deus real, tem um Deus que se revela para aqueles que o buscam. E a igreja é um lugar onde a gente busca Deus, e certamente aquele que busca vai encontrar. E hoje você está pregando o Evangelho. Como que foi essa experiência? Como você chegou a isso? Você aceitou Jesus, teve essa experiência com o Espírito Santo e chegou a ser um pregador como, Leandro? Conta pra gente. A minha experiência religiosa com a pregação do Evangelho, quando eu descobri que Jesus estava me dando a vocação para pregar, foi algo meio que assustador. Eu li a Bíblia diariamente e toda noite eu tinha interesse em ler a Bíblia. E quando eu me peguei, eu já estava falando para as outras pessoas do Evangelho, sobre aquilo que eu tinha lido. Eu cheguei a ler aproximadamente os Evangelhos cerca de 12 vezes seguidas, todos os 4. Então eu me interessei pelo campo chamado teologia. Foi quando eu comecei a estudar, procurei cursos, estudei em cursos básicos, estudei numa instituição batista, estudei numa instituição assembleiana, estudei numa instituição presbiteriana e fui procurando um interesse. Foi quando de repente vieram os primeiros convites para me pregar. Então eu comecei a pregar em cidades fora da região de Jundiaí e também na própria cidade de Jundiaí. Foi quando de repente eu me vi dentro do campo da pregação. Então as pessoas falavam, você é um pregador? Eu não sabia o que responder, mas eu já estava pregando a palavra de Deus. Então convites vinham e eu ia pregar na igreja, e um amigo gostava, outro amigo indicava para o outro. Foi quando de repente eu percebi, eu falei, Deus tem me chamado para o ministério da palavra. Havia um chamado sobre a sua vida. Havia um chamado, é uma vocação. E na verdade, talvez para o jovem, para você, servo de Deus que está assistindo esse programa, a vocação está dentro de nós, basta apenas nós termos um autoconhecimento de nós mesmos. Não digo um autoconhecimento espiritual, digo um autoconhecimento das suas capacidades e de saber que Deus, Ele vocaciona, mas você também precisa se preparar da melhor maneira possível. É verdade, há um chamado e tem que haver uma resposta a esse chamado. Você respondeu, né, Leandro? Com certeza. Ouvi de pronto a voz do Senhor, como diz um hino antigo, uma voz me disse lá do céu, canta, canta, canta para mim. No meu caso foi pregar. Leandro, deixa eu te perguntar algo. A gente não te conhece ainda bem. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua vida, dia a dia. Você é um pregador, mas você tem sua vida normal como um jovem. Tenho. Você estuda ou não? Já acabou os estudos? Como que é a sua vida, sua família? Você mora com sua família? Atualmente eu moro com a minha mãe, moro com um padrasto e com mais um irmão. Eu sou atualmente pesquisador religioso, eu estou pesquisando. Inclusive eu tenho um canal no YouTube chamado Sinais de Fogo. O Sinais de Fogo é um projeto onde eu estudo a fé pentecostal. É um projeto que eu formei porque eu estou na Universidade Presbiteriana, no Mackenzie, em São Paulo. Ah, Mackenzie. Isso. E lá eu desenvolvi um projeto acadêmico voltado para o pentecostalismo, onde eu estudo a sua doutrina, os seus dogmas, a sua história e o seu contexto bíblico. Eu também escrevo. Eu tenho um livro que eu lancei recentemente que chama Termos da Paixão. Olha. É um termo mais, é um livro mais poético. É difícil você falar um teólogo poeta, é difícil, mas Deus me concedeu essa graça. Eu escrevo poemas e em todo o tempo eu pesquiso, porque eu ando dando palestras e muitas vezes pregando. Então eu tenho que estar sempre atualizado nesse campo. O meu forte é a área teológica. Assim eu prego, as pessoas me chamam, dizem que eu tenho uma boa palavra. Não sei. Se elas dizem, eu procuro acreditar nas palavras Mas se elas te chamam, certamente. Certamente que sim, não é? Claro. Então, eu procuro sempre estar estudando na área teológica. Eu escrevo, eu prego, eu comento também a Bíblia, sou professor de escola dominical na minha igreja, estou no meio dos jovens da minha igreja, participo num grupo de jovens, sou da Assembleia de Deus de Jundiaí, pastoreado pelo pastor Ezequias Soares. E também no meu cotidiano comum, eu levo a vida como se fosse uma pessoa comum. Sim. Procuro sempre estar envolvido nas coisas da minha casa, no interesse da minha família. Procuro ter uma vida alicerçada no Senhor, mas também baseada sobre a minha família. Muito bem. E esse poema, você pode falar um pedacinho de algum pra gente, Leandro?
Tem um poema aqui que eu escrevi, chama Desespero da Vida, no qual eu digo, a vida é feita de fases. As fases passam muito rápido. Um dia olhamos e vemos o sol, outro dia olhamos e vemos o céu nublado. Mas mesmo em meio ao sol, ou mesmo ao céu nublado, podemos ver que há esperança para aquele que procura observar que um novo horizonte pode ser posto a cada dia. Muito bonito. Muito bem, viu? Parabéns. Muito obrigado. Muito bonito. E como você é um pregador, eu gostaria que você falasse uma palavra para as pessoas que estão nos assistindo agora, deixasse uma palavra do coração de Deus para essa pessoa, né? Está certo. Aproveitando aqui que a Igreja Sol da Justiça está passando pelo ano profético de Abraão, eu vou deixar para você uma palavra concernente a esse personagem bíblico. Sabemos que Abraão é denominado o pai da fé. E sabemos que Abraão é um personagem inigualável, porque Abraão tomou a iniciativa mediante ao chamado de Deus. A Bíblia Sagrada diz que quando Deus o chama, no capítulo de número 12 do livro de Gênesis, Deus o chama e diz, Abraão, sai da sua casa, do meio da sua parentela, e vai para a terra onde eu te mostrarei. E mais à frente Deus vai dizendo a ele, mas tem uma coisa, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, eu te abençoarei. E Deus ainda vai dizer para Abraão, no mesmo capítulo, no capítulo 12, vai dizer para ele, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Abraão não ousou ouvir a voz de Deus e muito menos agir em prol do Deus que tivera chamado a ele. Talvez você esteja na sua casa e tenha escutado a voz de Deus em tanto te chamar. Talvez você tenha escutado o Senhor mencionar o seu nome. Porque às vezes, queridos, nós temos aquela dificuldade em aceitar de prontidão o que o Senhor tem proposto para nós. Mas hoje talvez pode ser a sua oportunidade. O amor de Deus, ele se apresenta de maneira inigualável à nossa vida. Deus queria, por meio de Abraão, formar uma nação forte e fez. E o que ele prometeu, ele cumpriu. Esta mensagem fica talvez para você que talvez tenha na sua vida um chamado, mas não tem coragem de exercer a sua fé. Exerça ela hoje. Seja uma pessoa determinada, seja convicto no Deus a qual você serve. Tenha convicção no poder que Ele tem. Vá além. Seja alguém que quebre barreiras, transporte muralhas, atravesse rios. Deus, Ele ainda está pronto para operar. As suas mãos estão estendidas e os seus ouvidos abertos para ouvir. Mas muitas vezes talvez nós não estamos atentos ao que Ele está dizendo e não estamos de olhos abertos para ver a sua manifestação. Eu quero te dizer então que você exerça a sua fé, coloque ela em prática e saiba de uma coisa, Ele está presente para te abençoar, para fazer o inacreditável, o sobrenatural, e que 2014 seja um ano profético na sua vida, na sua história. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe todos aqueles que estejam ao lado de você e que a palavra do Salmo de número 128 esteja com todos os familiares da sua casa, que você será um homem bendito se for temente ao Senhor, sua mulher será como a videira frutífera ao lado da sua casa, os filhos como o rebento da oliveira ao rodoar da mesa, e Deus abençoará aquele que o teme, e a paz estará sobre o seu lar, e verá a sua geração crescer. Essa é a palavra de Deus, exerça a sua fé, e saiba que Deus é contigo também. Amém, amém, fica com essa palavra, receba dessa palavra, Leandro, que Deus possa te usar aqui na nossa cidade, que você possa ser a boca de Deus aonde você passar. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite, estando aqui no programa Um Novo Dia, e que você possa ter sido abençoado com essa palavra, com esse testemunho desse jovem. E o nosso desejo, a nossa oração é que Deus continue te levando para muitos lugares e ampliando o seu ministério, estendendo, né, o seu chamado para alcançar muitas pessoas, como está alcançando a nossa vida aqui nesse dia. Que maravilha. Que Deus te abençoe, viu? Amém, a senhora também, eu agradeço. Agradeço a todos da Igreja Sol da Justiça e também ao nosso telespectador que está nos assistindo. E se as pessoas quiserem contactar você, porque você não é de Franca, sim, elas contactam como? Pode me contatar pelo www.leandromalvese.iolasite.com.br. Você também pode me achar pelo e-mail leandromalvese.yahoo.com.br. O meu telefone, o claro, é 11 9 7614 8142. Ou pode me ligar pelo Vivo também, que é 11 9 7440 5585. Ou acessa no YouTube Sinais de Fogo e você vai achar os nossos vídeos postados lá. Tudo bem.
Então você pode entrar em contato com ele. E o Leandro certamente vai ter uma palavra para o seu coração, para a sua vida, porque ele é um menino de Deus. Deus abençoe você e que Deus seja com cada um de nós. Amém. Amém.